Salve galera, Galão da Massa não vai mais jogar o Campeonato Mineiro? Que história é essa? Comentarista e apresentador Everton Guimarães soltou a bomba ao vivo no programa Os Donos da Bola. Recebi agora uma informação que, caso você está falando, por favor, não fale quem mandou. Os próximos anos poderão ser discussões de torneios lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Atlético discute o fato e eu ia falar exatamente isso, mais a partir do ano que vem. Eu ia falar exatamente isso, porque a gente fala... Também teve comentarista detonando a FMF sobre a atual situação dos gramados nos estádios do interior. Um campeonato que movimenta milhões e que tem uma federação responsável por ele. A Federação Mineira de Futebol ela é diretamente responsável por isso aí. E qualquer coisa que aconteça num jogo que oferece um gramado desse, a FMF tem que ser cobrada. Porque isso aí é totalmente contra o que é o futebol profissional. E mas atleticano acho que parou por aí, tem mais pedrada, dessa vez pra cima da zaga do Galo, a zaga do Galo aí, que tá deixando muito a desejar, falhou em 2 ocasiões ontem e tomou 2 gols de bobeira. Mas o Gemerson, ele tá passando uma fase no Atlético muito ruim. O que se destacava no Gemerson em 2014? O posicionamento. Todo mundo elogiava, porque ele é um zagueiro de estatura não tão alta e que se posicionava muito bem. E a explosão? Hoje ele não consegue fazer isso e nem tem a explosão mais. A saída de bola dele não é tão boa quanto era antes. Simbora conferir o corte do Galo que eu separei pra vocês aqui antes, só pedindo a você que é torcedor do Galo, que faz parte da massa, que gosta sempre de ficar informado das notícias do Atlético Mineiro Maior de Minas, convido você a se inscrever no canal, deixar aquele like pra apoiar o vídeo e partiu conferir. Que o gramado, lá no passado o Ronaldo reclamou e muita gente desdenhou, né? Aí esse ano, tô vendo quem desdenhou ano passado, ano retrasado também, o André tá me lembrando aqui, reclamou. E aí esse ano é uma arma que os times do interior têm. Por exemplo, vai jogar contra o Corinthians na Arena Corinthians. Eles metem água no gramado, mas assim, para acelerar o jogo, uma loucura. Lá eles fazem, deixam o gramado mais alto. Eu pensei que era o Tony Ramos deitado ali. Eu nunca vi tanto pelo. É um negócio impressionante. Agora, sinceramente, eu não vou ficar aqui 1 minuto perdendo tempo para falar de gramado. Um time tem uma folha de 13, 14, 15 milhões, perder de virada, tomando os gols que tomou, e depois falar que não é um gramado. Pô, o gramado, sinceramente. Porque o tempo de preparação, sim, futebol muito físico, isso tem influência. Daqui a pouco, quando fisicamente o Atlético, o Cruzeiro estiverem muito bem, aí tecnicamente sobressai e aí não tem jogo, né? Agora, honestamente, não dá para perder tempo, porque uma coisa é você destacar que não, jogamos bem, mas aí no final, uma bola vadia, um cruzamento, sofremos o gol e perdemos o jogo. Outra coisa é você não render nada. O Atlético não jogou nada, não rendeu nada, não criou nada, pouca inspiração. Eu não consigo destacar um jogador em campo que fez algo que mereça 1 minuto de debate, como o gramado tem merecido para muita gente. Para mim, não. Quem quiser falar do gramado, fica à vontade, não quero pautar o que vocês têm que falar. Mas eu acho que é importante destacar que o Atlético ontem não competiu, pouca inspiração e perdeu por isso. Não foi por causa do gramado, não. Alexandre Dolabandi, buenas tardes, muchacho. Buenas tardes, Everton, todo mundo, pessoal de casa. Não justifica, o gramado ele não justifica o resultado de ontem. O Atlético não perdeu por causa do gramado. Mas a gente precisa falar assim do gramado, eu discordo de você. Porque não dá para, em anos consecutivos, isso acontecer, ficar dessa forma. Eu discordo veementemente que isso é uma arma, isso não é arma, isso é inadmissível no futebol hoje em dia. Mas é feio. Completamente inadmissível a FMF deixar um estádio, né, nessa situação, né? Tinha que alguém lá, na semana do jogo, ver a condição do gramado e falar, não, isso aqui não pode. E aí o gramado tem que ficar adequado padronização dos gramados. Exatamente. Padronizar os gramados. Algo que não aconteceu, a gente vê o gramado naquela altura escondendo quase o pé todo. Tá, isso aí acontece há 200 anos. O Guarani utilizava. O nosso Guarani. Mas não pode. Mas não pode. Não, sim, então, isso é outra coisa. Aí é outra coisa. Acelerar jogando água, deixar maior. Freia o jogo. Mas o erro está na palavra que eu tive até dificuldade de falar, né? É o padronizar. É a padronização dos gramados. Ninguém tem interesse por isso. Então, mas esse interesse tem que existir. Ele tem que buscar esse interesse para não ter esse tipo de reclamação. Porque a reclamação do Atlético, ela não foi depois do jogo, ela foi antes do jogo. Antes do jogo começar, quando eles fizeram a primeira
primeiro volta no gramado, eles foram lá e reclamaram. Com o delegado da partida. Levaram Não, até uma a própria semana direção. antes já tinha que ter uma vistoria no Então, campo, a gente. questão do gramado a gente vai falar, mas a gente tem que abordar outros temas Claro. técnicos e táticos Mas do Atlético. mas sabe o que é o negócio, Elton? A gente até discutia na semana passada a importância do Campeonato Mineiro, o tanto que vale a pena ou não levar jogadores titulares para uma partida no interior. E Aí que você, que por acha? exemplo... Porque eu não estava aqui, eu não lembro dessa discussão. Não, eu acho válido, desde que esteja no planejamento, se a fisiologia liberou, se dentro da preparação do clube tá ok o jogador para jogar, ele tem que jogar, porque partida é melhor que treino. Recebi aqui Treino é agora, treino e jogo é jogo. Recebi agora uma informação que, caso você está falando, por favor, não fale quem mandou. Os próximos anos poderão ser discussões de torneios lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Atlético discute o fato E eu ia falar de não exatamente jogar mais isso, a partir do ano que vem. Eu ia falar exatamente isso, profissionais. porque a gente falava disso na semana passada, e até o Elton, por exemplo, defendeu por causa da festa do torcedor, que é legal pra caramba o torcedor ter a chance de ver o clube, Vimos isso ontem. ver os jogadores de perto. Tanto- Isso é muito legal. Lembrando, mas tanto isso é em uma Nova coisa- Lima quanto em Patrocínio, vimos festas sensacionais. Sensacionais. O Gabriel mandou ontem um vídeo das crianças em volta do Lucas Silva. coisa Do Lucas Silva, coisa linda. Gente, é porque só as que crianças aí- têm é essa lindo, mas isso oportunidade. Pois o é, futebol só que aí é quando a isso aí, gente, quando a tô com gente você. vê isso aí Me acontecer, quando a gente vê isso aí acontecer, aí cai por terra tudo. Porque aí na hora que o Atlético, o Cruzeiro e o América falaram assim, não vamos mais disputar isso aqui, vamos mandar sub-23, vamos fazer excursão, vamos fazer amistoso que é melhor pra gente, a gente não pode reclamar. Porque na hora que o clube chega pra jogar e pega um gramado desse, além de prejudicar a partida, prejudicar o futebol jogado pela equipe, isso aumenta até risco de lesão, isso é um perigo danado. Não pode ter uma coisa dessa acontecendo num campeonato que movimenta milhões e que tem uma federação responsável por ele. A Federação Mineira de Futebol ela é diretamente responsável por isso aí. E qualquer coisa que aconteça num jogo que oferece um gramado desse, a FMF tem que ser cobrada. Porque isso aí é totalmente contra o que é o futebol profissional. Não dá para um campeonato ter um gramado desse jeito. Dito isso tudo, o Atlético não perdeu por causa do gramado, que fique bem claro. Agora eu penso o seguinte, eu acho que, não sei se vocês já viram aquele canal no YouTube, Aviões e Músicas, Sim, onde o Lito ele fala que tem os espetacular. elos, né? Que cada elo da corrente vai quebrando até o acidente acontecer. Eu acho que o acidente de ontem ele aconteceu por vários fatores. O primeiro, né, o Atlético entra muito depois da preparação física, então o Atlético ficou a primeira semana só na questão física e treinou 10 dias. Aí quando você chega num gramado alto daquele onde que você põe seu punho no chão e ele some Você tá doido. na grama, a grama tava vindo aqui, senhores. Aqui, não é exagero, tem fotos, só os senhores Que olharem. depende do braço do caboclo que mediu também. O braço do cara praticamente some, você já tem um desgaste físico, e quem já jogou bola sabe muito bem disso, que é muito maior. Então esse é o Colocar mais primeiro força, elo tem que da colocar corrente. mais força, né? Exatamente, você tem que pôr muito mais força, a bola não rola igual, você tem que dar, em vez de 2 toques, você tem que dar 3, 4. O segundo elo, eu acho que é a escalação. Porque quando o Filipão faz o jogo treino, ele joga com Hulk, Pavon, Paulinho, e aí, de repente, pela saída do Hulk, ele põe eu falei Paulinho, não, Paulinho. Ele põe o Pedrinho na direita, até entendo. Não, o Pedrinho vai ser o reserva do Hulk na direita mesmo, porque é Scarpa e Igor Gomes. Mas aí ele tira o Paulinho da boa, onde o cara foi artilheiro, campeão, né? Matou a pau, tira ele da boa, joga ele pra esquerda. Em vez de manter o Pavon e de manter o Paulinho lá na frente. Então esse é o segundo elo que se quebra. O terceiro elo que se quebra é a demora do Filipão no segundo tempo enxergar que o Atlético, no primeiro tempo, o Atlético faz o gol até os 15 minutos, jogava legalzinho, depois tomou o gol, a partida ficou equilibrada. Esse legalzinho Mas- aí, você tá sendo legalzinho não, também. por isso que eu falei porque- legalzinho, eu não falei jogando bem, legalzinho. Que é joguinho, Não, bem aqui é legalzinho, joguinho, irmão. aqui é joguinho Legalzinho, assim. você tá bonzinho. Aí quando chega no segundo tempo, o atleta tá tomando da Patrocínio essa pressão e o Filipão demora até o gol para substituir. Então o Filipão tem essa demanda dele, todos os jogos ele é assim. E, por fim, o último elo da corrente, esse problema na zaga, que ele é crônico na vida do atleticano. Qual o problema? Os zagueiros não pulam do chão. Por quê? Não gostaria de entender o porquê que os zagueiros não pulam do chão. Porque o Lemos ontem no primeiro gol estava marcando atrás, a bola vem, ninguém pula. Se passar o gol, vocês vão ver, ninguém Rego, pula. deixa eu fazer uma leitura do que você está dizendo aqui, porque é o seguinte, eu tô achando que você está meio que dando volta demais para falar algo que você poderia ser mais direto. É porque jogou mal. Não.
Você quer que troque dupla de zaga? Não, é eu isso? não acho que precisa trocar os dois, mas pelo menos você tem que ter um zagueiro que pula. Qual que seria? Na minha opinião, o Rabelo. Na minha opinião, o Rabelo, não entendo o porquê o Então Rabelo... sairia não é o Gemerson? Com certeza. Te incomoda Gemerson o Filipão bancar o Gemerson? me incomoda muito. Te porque- incomoda o Filipão bancar o Gemerson, Eltinho? Eu tenho uma opinião bem diferente da dele na questão da zaga. O zagueiro titular do Atlético ele ainda não chegou. O Atlético não tem esse zagueiro que assuma a responsabilidade. É o que o André acabou de falar pra mim aqui no ponto agora. Pra mim, que hoje, o zagueiro que o Atlético precisa, o Cruzeiro não quer buscar, que é o Kaká. então, enfim, Mas um outro o André é zagueiro louco. que chegasse no Atlético para assumir responsabilidades. Porque hoje você pode mudar as duplas que ainda fica deficiências. Você pega e coloca o Igor Rabelo, eu acho que ganha um ponto e perde na lentidão. Perde em quem e ganha em quê? A lentidão dele, o posicionamento dele é bom, mas ele é lento. O Agora, Igor com o Lemos faria eu uma não dupla gosto lenta. de ficar falando, pontuando algumas coisas, mas o Gemerson, ele tá passando uma fase no Atlético muito ruim. O que se destacava no Gemerson em 2014? O posicionamento. Todo mundo elogiava, porque ele é um zagueiro de estatura não tão alta e que se posicionava muito bem. E a explosão? Era muito Hoje rápido. ele não consegue fazer isso e nem tem a explosão mais. A saída de bola dele não é tão boa quanto era antes. Então, tudo isso. Aí você pega. Mas o Atlético teve a melhor defesa da competição ano passado. Porque o Filipão, ele joga com dois volantes que davam uma proteção muito grande ao sistema defensivo. E tinha recomposição dos seus alas. Eles pegavam e voltavam e faziam isso muito bem. Então, isso tudo, acrescentando ainda o Everson, que é um dos melhores demais, goleiros né? do Brasil e que teve um índice de defesas difíceis ao longo da temporada passada, acrescenta isso e se tem a melhor defesa do campeonato. E aí, massa atleticana, que bomba trouxe o Everton Guimarães aí sobre a diretoria do Galo, que pretende estudar nos próximos anos, mandar o seu time de base disputar o estadual e deixando aí o time principal para fazer uma pré-temporada, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em outros países aqui sul-americanos. Gostaria de saber a opinião da massa atleticana, o que você acha disso? Já deixando aqui a minha opinião de torcedor, o Galo já passou da hora de fazer isso, né? Na minha opinião, o Galo sim deve adotar esse método de deixar aí o campeonato estadual para revelar jogadores, né, para aproveitar mais a base aí e aumentar o seu faturamento aí para tentar aproximar aí do que arrecada Flamengo e Palmeiras, enfrentando aí times norte-americanos e também sul-americanos. O Galo vai chegar bem melhor preparado para as competições que realmente interessam, que são a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. É isso, Márcio. Para uma primeira partida do ano aí, o Galo se mostrou bem abaixo, né? Os jogadores ainda parece que estão de férias, mas o Galo que ainda tem muito para evoluir. Próximo jogo será na Arena MRV com apoio da massa atleticana em peso. Vai ser outro jogo, o Hulk provavelmente estará em campo, então vai ser outra coisa. Podemos ter até o Scarpa aí estreando, quem sabe, em massa. Então vamos aguardar mais notícias do Galo. Espero que vocês tenham curtido e gostado desse corte. Se você é torcedor do Galo, lembrando de se inscrever no canal, deixar aquele like para apoiar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até esse momento. Um forte abraço e aqui é Galo.